tinha combinado, iniciei a gravação. E aí a gente vai começar a aula da última aula que nós paramos, né? Que na verdade começou no ambiente virtual daquela forma de gravação, e nada mais apropriado do que vigilância epidemiológica. Já era, sempre é o meu segundo assunto quando eu dou seminário integrador da saúde do adulto, porque ele vem vinculado com o contexto do SUS, né? Já que a vigilância epidemiológica, a maioria das pessoas não associam que ela esteja vinculada com o contexto do SUS, né? A vigilância epidemiológica, ela nasceu, ela foi criada junto com a lei 8080, né? Porque não tem como eu cuidar da saúde, eu criar controle de doenças e agravos sem que eu faça uma prevenção delas. Senão eu fico ali para sempre enxugando gelo. A partir do momento que a gente fez a descentralização, né, dos serviços de saúde, tirou lá aquela parte centralizada do hospital, começou a se ver a necessidade das mudanças dos fatores determinantes e condicionantes da saúde dos indivíduos, né? E aí começou, então, a praticar aquela questão de que o indivíduo vive em coletividade, ou seja, se ele tem uma doença, ele é um possível transmissor dela, né? Se eu tenho um tuberculoso, ele não é um tuberculoso, ele é um possível tuberculoso dentro da comunidade onde ele é inserido, dentro da família, dentro da sociedade onde ele frequenta. Então, a vigilância epidemiológica, ela é uma dos grandes pilares que é ali alicerçado com o SUS. Aí a gente tem alguns fatores históricos, né? Porque embora a vigilância epidemiológica que a gente conhece foi só associada com a Lei 8080, lá em 1990, desde a época de Hipócrates, lá na Grécia Antiga, a gente já tinha alguns historiadores que cuidavam dessa parte, né? Então, Hipócrates começou a observar que os fatores ambientais, por exemplo, influenciavam bastante na ocorrência de algumas doenças, né? John Snow também, lá no século XIX, ele fez um importante ensaio sobre a transmissão da cólera, né? E assim por diante. Mas aqui no Brasil, a gente só teve a inserção desse potencial para nossa para diminuição de agravos e doenças só com a Lei 8080. E aí eu vou relembrar vocês, né, que a gente começou falando dos fatores do surgimento do SUS, que teve lá a revolta da vacina, e a gente teve as primeiras ações de saneamento lá do Rio de Janeiro, foi só na época de 1903, 1904, demorou bastante até a gente chegar nessa atual conjuntura. E aí, para que eu tenha uma relevância dos fatores de epidemiologia, eu preciso primeiro conhecer a causa. Então, quando eu falo de alguma doença propriamente dita, por exemplo, a diarreia é o meu produto final. Então, aonde que ela começou? E aí, a diarreia é só a doença, né? Ela vai impactar diretamente no meu fator econômico. Então, falando um pouquinho desse nosso cenário agora de coronavírus, até fazendo um link sobre a diarreia, que ela é uma doença prevalente dentro de posso até falar de uma endemia de doença epidemiológica, vocês vão poder observar, se vocês tiverem a curiosidade de olharem as curvas exponenciais de doença, que por conta dos fatores que estão sendo cada vez mais veiculados na mídia, de boas práticas de higiene das mãos, né, porque a transmissibilidade da virulência do coronavírus se dá pelas gotículas e pelo contato dessas gotículas, as pessoas estão lavando a mão com mais frequência. Então, os bons hábitos, né, estão cada vez mais reforçados. Então, a curva de diarreia vai diminuir, né, justamente por conta de diminuir a curva do coronavírus, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho do impacto econômico que isso causa, né? Porque quando eu tenho estou dando um exemplo da diarreia, mas eu tenho outros, né, agravantes que são
eles são estudados semanalmente nos pontos de estratégias da vigilância em saúde, né? Então, eu tenho diarreia, eu tenho síndrome gripal, eu tenho conjuntivite. Essas são as doenças que são de notificação semanal para a vigilância epidemiológica, mas elas acabam impactando financeiramente para a saúde, né? E a partir disso, quando eu tenho um conhecimento de que isso está sendo gerado dentro do meu sistema de saúde, eu tenho que criar intervenções para que esse controle seja implementado, né? É para isso tudo que serve a nossa vigilância epidemiológica, né? E aí, eu vou lembrar vocês que a vigilância epidemiológica, ela está diretamente ligada com os fatores etiológicos, fisiológicos das doenças, né? Então, para que eu tenha uma boa equipe que trabalhe em conjunto com as redes de saúde, eu crio toda uma estratégia para que esses fatores sejam alinhados, sejam implementados e sejam, na verdade, eficientes. Não adianta eu criar estratégias que sejam boas só no papel. Então, quando eu tenho alguma grande ação para pausar uma doença ou para minimizar uma doença, eu envolvo toda uma conjuntura. Por exemplo, se eu tiver um grande surto, eu vou bater sempre na diarreia, tá? Porque a diarreia é uma doença que está sempre nos dados de alta linha da vigilância epidemiológica, sempre está na grande curva, né? Então, se eu tenho grandes intervenções, eu tenho grandes números de diarreia em uma determinada região, eu tenho que começar a fazer uma ação não só naquela localidade, eu tenho que fazer uma ação na escola daquele bairro, né? Porque eu tenho que lembrar que as crianças são o meu potencial alvo, né? Para disseminar as minhas informações. E vocês têm contato com crianças, né? Se vocês não têm filho, vocês têm sobrinho, vocês têm primos, e eles são um dos melhores educadores em saúde, educadores de boas práticas, né? Eu sempre dou o exemplo do celular e os meus filhos, né? E eu sou uma péssima motorista, porque às vezes eu vou lá, dou uma conferidinha no celular e guardo, mas se o meu filho estiver atrás, os meus meninos, e eles falarem uma vez só comigo, né, de mãe, a senhora quer morrer? Eu não pego mais o celular. Então, crianças são boas educadoras em saúde. Então, eles começam fazendo essa educação em saúde para diminuir a curva, por exemplo, de diarreia, em ambientes assim, em ambientes escolares, em grandes comunidades como igreja. Não adianta eu ir só no foco, porque senão eu não vou conseguir multiplicar com efetividade. E aí é importante vocês saberem também isso, porque o enfermeiro, ele é um educador em saúde, né? A maioria dos acadêmicos, quando chega lá no 9º, no 10º semestre, vocês ficam sedentos por sangue, vocês ficam sedentos por punção, por procedimentos, e só querem ir para a área hospitalar e não vê a hora de colocar o jaleco, o esteto, tirar a foto com o coleguinha e postar hashtag enfermagem por amor. Mas, eu entendo, eu também fiz isso. Mas, vocês esquecem que o enfermeiro também é um educador em saúde, né? E se eu não educo em saúde, eu vou voltar a doenças seculares, né? Eu preciso voltar, eu preciso capacitar, eu preciso criar estratégias que sejam eficientes, né, para atingir essa população. E aí, dentro da epidemiologia, gente, eu vou desativar o mudo de vocês aqui um minutinho, porque... Ah, não, mentira, eu ativei o mudo. Eu vou pedir para vocês desativar, porque uma vez que eu ativo o mudo, é só vocês que desativam. Eu estou me sentindo sozinha, na verdade. Eu estou falando, e aí eu queria perguntar, eu estou indo muito rápido? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu sei que teve gente que já teve aula nesse ambiente, nesse formato. E, gente, vocês podem interagir, viu? Se vocês acham que não está indo do formato que vocês estão conseguindo acompanhar, vocês me dão uma pausinha, porque eu sou um pouco logorreica. Às vezes eu vou falando sem fim.
Pode me parar, viu? Tá tudo ok pra mim. Deixa eu ver quem tá falando. Valquíria, foi você que falou? Oi, tá tudo. Ah, então tá bom. Posso continuar, gente? Vocês não dormiram, não, né? Espero que vocês estejam aí. Todo mundo. Continuar, estamos aqui. Não dormiu, não. Fique tranquilo. Pode continuar, Pro. Chega do pós-plantão, né? Dá uma deitadinha ali na cama, põe o fone e pronto, entra em alfa. Bom, Não, tem que assistir sentado. Se deitar na cama, já era. já era, né? Uhum. Bom, um grande dado que a vigilância epidemiológica estratifica das doenças são os coeficientes de morbidade e mortalidade. Só que, erroneamente, nós profissionais de saúde, acadêmicos e até mesmo os docentes, parece que falamos automaticamente, parece que é nome e sobrenome. Quando a gente fala de uma doença, a gente já fala assim, porque a questão de morbimortalidade, a gente já fala junto, né? Morbimortalidade. E aí, vocês acham que é a mesma coisa, morbimortalidade? Não. Não? O que vocês acham? Não acho nada, professora. Eu tô com sono, você está atrapalhando o meu estado de paz mental. O que vocês acham, gente? Pode falar. Que silêncio. Então tá. Realmente não é a mesma coisa, tá? Morbidade, na verdade... Demora, Pro. Ah, demora? Então tá bom, eu vou... Demora pra gente conseguir tirar do mundo. Ah, então tá bom. Tá bom. Ainda bem, na verdade, eu nem deveria ter ativado o mudo de vocês, porque vocês são uma sala tão pequenininha que acaba não fazendo muito barulho para mim. E eu acho que de manhã não faz muito barulho, né? Não ecoa muito. Porque as turmas da noite são muito grandes. E eu quase não consigo ouvir a minha voz, porque é cachorro no fundo, é marido perguntando onde está a cueca, é criança querendo doce, e eu não consigo ouvir a minha aula. E vocês estão tão quietinhos, mesmo ativando o microfone, que eu chego a ouvir um eco, assim, de solidão. Mas a pessoa não sabe o que quer, né? Não sabe se quer barulho, não sabe se quer voz, não sabe se quer algo. Enfim, continuemos. A morbidade, ela é um coeficiente de medida de prevalência que ela soma a quantidade de afecções e agravos à saúde que atingiram um grupo, né, de comunidade, um grupo de indivíduos. Só que ela só atinge a população, ela não mata, ela não tem essa capacidade, né, de matar. Então, eu posso falar que uma doença, ela tem apenas uma morbidade alta, tá? Ou eu posso, como por exemplo, a asma. A asma é uma doença de grande morbidade. A diabetes é uma doença de grande morbidade, a hipertensão arterial sistêmica. Mas como que eu faço para chegar nesse valor? É uma coisa que eu vejo, hoje aqui na minha unidade básica de saúde, nossa, tá chovendo hipertenso, que o pessoal tá nervoso porque tá ficando nesse isolamento social aí, tá comendo a casa em 15 dias, em 2 dias comeu tudo que comprou para 15, e aí que tá chegando tudo com o destro alterado, tá chegando hipertenso, então eu tô achando que a morbidade de hipertensão e diabetes está aumentando. Na verdade, não, eu faço uma medida de coeficiente de prevalência, né? Vocês estão vendo aí que tem uma conta matemática para isso. Então, eu preciso alcançar aqui o número existentes dessa doença, né, de um determinado período, eu multiplico isso por uma constante, e aí isso eu que determino, né, se é vezes 100, vezes 1000, e aí eu divido pelo número da população, pelo mesmo local, né? E isso vai ser comparado com os casos novos mais os casos antigos. E aí eu vou comparar se essa doença tem uma grande morbidade ou não, mesmo porque isso tem que ser comparado e tem que ser grande relevância de localidade para localidade. Às vezes, a morbidade de uma doença
ela tem mais prevalência, não precisa nem mudar de município, às vezes até uma localidade mesmo, né? Então, dentro de um município, por exemplo, vamos pegar São Bernardo do Campo. Dentro do município de São Bernardo do Campo, eu tenho, não vou falar que essa doença é uma grande morbidade, eu falo que ela atinge mais a população, ok? Porque seria errado falar que ela tem morbidade, porque ela não atinge tanto assim. Mas a área populacional do Alvarenga tem grandes índices de ser afetados pela doença do carrapato estrela, né? E as doenças e a população que vive no Baeta já não. Então, eu preciso de ações preventivas para aquela área que seja específica. Então, eu não posso utilizar meios de educação à comunidade igual para toda uma área, né? Eu tenho que estudar a região para onde eu vou, é para isso que existem o matriciamento em saúde. Lembra quando eu fiz o desenho lá na lousa para vocês, dividi em pizza, né? Falei que a gente tem os territórios em saúde, é justamente para isso, para saber qual é o perfil territorial de cada localização. Já isso daqui são exemplos de conta, tá, gente? Que eu não, se a gente tiver, se vocês quiserem brincar de fazer cálculos, a gente faz, mas hoje não é dia para isso. Já a mortalidade é o número de óbitos que são atingidos a partir de determinada doença. Então, eu posso ter uma doença que tem alta mortalidade, ou que ela tenha só uma alta mortalidade. Tá? Então, eu dei um exemplo para vocês que a asma ela só tem um grande coeficiente de morbidade, mas ela não tem grandes números de mortalidade. Agora a gente já pode falar da tal conjuntura, falando do coronavírus agora. Ela é uma doença de alta virulência de alta mortalidade. Ela tanto atinge grande massa quando está matando exponencialmente. Tá? E aí a gente tem alguns coeficientes de mortalidades tradicionais que são indicadores de saúde, né? Então, às vezes vocês podem já ter visto que algumas regionalidades nacionais, internacionais, medem a qualidade dos seus países, das suas regiões, de acordo com o número de prevalência, o número de coeficiente de mortalidade que tem na sua região. Esses indicadores, eles mobilizam, eles indicam o quanto esse país, o quanto ele foi efetivo nos seus cuidados em saúde. Eu só vou pedir uma gentileza para vocês. Não mexam no teclado, porque senão vocês avançam a minha aula, tá? Só se vocês forem mexer, só mexam no volume. Se vocês colocarem para frente e para trás, vocês mudam o meu slide. Então, os coeficientes tradicionais que são indicadores em saúde são esses que estão na tela para vocês, que é o coeficiente de mortalidade geral. Oi? Pode falar, Paty. Não tá, pelo menos para mim, não tá mexendo nada. Tá parado, acho que na primeira tela, desde a hora que eu entrei. Sério? Aham. Eu tô no slide de mortalidade. Vocês não estão acompanhando comigo? O meu vai ter que passar aqui. Não, mas aí você coloca clica que o dono da reunião que está mudando o slide, aí ele passa sozinho, conforme a professora passa. Então, mas o que a Paty está falando é que ela não está vendo passar, que está parado desde o primeiro. Então, não, tem um botãozinho embaixo, tem dois botãozinhos, aí tem um que é para o apresentador. Aí você clica ele tá branco, aí você clica nele. Aí, conforme a professora passa, vai passando junto. Muda aí, pra eu ver. Peraí. Mudou? Aí, mudou, obrigada. Então tá obrigada, bom. gente. Então tá bom. É bom vocês me falarem dessas coisas. Eu não estava sabendo. Ontem eu quase fiquei doida, porque os alunos ficavam mexendo toda hora no slide. Pode ser que seja isso. Eles não estavam me falando que não estava mudando para eles. Bom, vamos voltar. Aí, esses coeficientes, que são indicadores de saúde, eles mostram o quanto a saúde em geral
está sendo bem regulada, né? Então, eu tenho mortalidade geral, mortalidade infantil, né, neonatal, perinatal e materna. É por isso que vocês veem ações de forte relevância nessas estruturas, né? Com relação à mortalidade infantil, neonatal, Não. Oi? Aldenice, você quer falar alguma coisa, meu bem? Desculpe, eu não sabia que vocês estavam me ouvindo. Eu pensei que só eu estava ouvindo vocês. Desculpe. Não, a gente está te ouvindo. Você tem como ativar o mudo do seu microfone, caso você esteja se comunicando aí com outras pessoas, esteja que dar alguma orientação aí. Tá bom? Então, vou fazer isso. Tá bom, desculpa, tá? É que eu não sei muito bem usar o aplicativo ainda. Não, fica tranquilo. Aqui é um ambiente de adaptação para todo mundo, para mim também. Cada hora eu descubro uma coisa nova aqui. E aí, as estratégias de saúde da família, elas trabalham fortemente nisso. Então, a batalha todo ano é para que esses coeficientes diminuam. Então, eles recebem até grandes repasses financeiros, né, para que essas metas sejam batidas. Então, eu preciso reduzir a taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade materna, né, e é por isso que essas linhas de cuidado são estreitamente acompanhadas. E aí, agora, dando um pouquinho de explicação com relação até a atual conjuntura que a gente está vendo sobre epidemia, endemia e pandemia, porque é muito mia para a cabeça, né? A gente faz uma salada. E isso, né, é muita confusão. E isso não cai em concurso, ele despenca, tá? Eles colocam como casos, né? Eles colocam como estudo de caso e para você identificar isso foi uma epidemia, foi uma endemia, foi uma pandemia, e não é tudo a mesma coisa. E tem gente que gosta de fazer o enganation, vai lá e fala, isso daí é uma endemia. Aí você fala, o quê? E aí a pessoa não sabe identificar que tipo de surto, que tipo de alastro que teve. Então, assim, a epidemia, ela começa, né, em uma localidade específica, e aí ela começa a se espalhar rapidamente entre as regiões. Só que ela começa sendo uma epidemia, porque ela começa a espalhar rapidamente. Só que quando ela começa a ter uma quantidade de casos de forma alastrosa, ela vira um surto, ok? Então, quando ela começou lá, falando do coronavírus, falando lá quando ela começou na China, lá em Wuhan, ela começou, né, com alguns casos sendo uma epidemia. Quando ela começou a se alastrar, ela gerou um surto epidêmico, tá? Então, geralmente as pessoas falam de uma única forma, falam, é um surto epidêmico. Não, na verdade, ela começou com uma epidemia e depois ela virou um surto epidêmico, tá? E aí a gente teve alguns exemplos históricos, né? Como, por exemplo, a gripe aviária, que aconteceu também. E aí a gente pode falar de algumas coisas pontuais, né? Sabe quando acontece dentro da empresa, que as pessoas comeram, ou se alimentaram, não, tiveram uma área restrita, determinada, e aí dentro daquele curto espaço de tempo, eles tiveram uma doença epidêmica, como, por exemplo, ai meu Deus, eu esqueço toda hora o nome dessa doença, aquela que dá nos olhos, que afasta a pessoa por 7 dias, quase. Isso, obrigada. Né? Então, a conjuntivite, ela chega a ser sazonal, porque sazonalmente eu tenho surtos epidêmicos, né, de conjuntivite, e ela é um dado importante na minha conjuntura epidemiológica. Tudo bem? Posso continuar? A pandemia necessariamente sempre passará por uma epidemia e uma endemia? Sempre. Ela não pode, porque você vai entender por quê, tá? Porque a epidemia, ela começa pequena, tá? E ela começa a se espalhar rapidamente, tá? Aí eu vou te falar por que a pandemia antes, desculpa, a pandemia pode não ser uma endemia. A única que é sozinha, que foi sozinha, que ela trabalha sozinha, ela era antes uma epidemia e depois ela pode virar sozinha, é endemia,
tá? Mas a pandemia, ela antes era uma epidemia, sim, tá? Agora, a endemia, ela é a que dá menos trabalho, tá? É a nossa, é a que fica ali quietinha, ela não atrapalha muito, só que ela precisa ser gerenciada e precisa ser cuidado. A endemia é uma doença que ela é localizada num determinado local, tá? E aí ela não espalha tanto porque ela é regional, ela é comum daquela localidade. Por exemplo, vocês vão viajar para a Amazônia. Quando vocês vão viajar para a Amazônia, já está escrito até nos terminais de embarque, ou quando vocês compram passagem aérea, né, que você tem que se vacinar contra a febre amarela, porque é daquela região a transmissibilidade pelo vetor da febre amarela, porque é uma arbovirose, e é comum daquela região, ok? Então, falar que é uma endemia, a febre amarela da região amazônica é comum. Não passe meu slide. É comum para os dados epidemiológicos, ok? Então, você já vai preparado para aquela região, sabendo que você tem febre amarela lá, porque ela é uma pandemia. Então, ela começou com uma epidemia, mas ela foi controlada, né? Mas ela é comum daquela região. Por exemplo, o HIV, ele se tornou uma pandemia em regiões da África, tá? Ele já tem locais que são controlados, tá? Mas é uma doença comum da África, infelizmente, né? Os dados de lá não conseguem se baixar, ele ficou sendo pandêmico, ok? Pandêmico não, desculpa, endêmico. Agora, a pandemia, ela começou com uma endemia, ok? Só que ela começa a se espalhar contingencialmente, ela atinge outras proporções em regiões, né? Falando aí não só de estado para estado, mas ela atravessa continentes, tá? E aí eu falo de pandemia, né? Então, ela começou com uma epidemia, ela vira um surto, e aí, quando ela começa a atravessar as barreiras intercontinentais, quando ela começa a ultrapassar as barreiras de países, aí eu chamo de pandemia, né? Que foi o que aconteceu com a gripe espanhola, que foi o que aconteceu com a SARS, com a COVID, até mesmo falando do COVID, o COVID, ele não é uma doença nova, tá? Ele é o 7º corona da linha de estudo entre as doenças respiratórias, né? Ele começou, as outras doenças anteriores também são coronas, né? O SARS, o próprio MERS, que eram doenças respiratórias, também eram coronas, tá? Só que essa é uma nova linha, então ele é o 7º corona da família. O que acontece é que a virulência dele é muito maior. Então, é errôneo se falar que o Covid-19 é o mesmo que foi o H1N1, porque o H1N1 também era um corona. Não, ele era um corona, mas esse corona agora, ele tem uma virulência muito maior, né? E a capacidade de mortalidade dele é exponencialmente maior, ok? Posso continuar? Alguma dúvida? Nossa, como vocês são quietinhos, meu Deus. Eu me assusto. Aí eu deixei um exemplo pequenininho para vocês, né? Para ficar mais fácil de pandemia, endemia, epidemia e surto, para que vocês possam depois dar uma olhadinha, caso fique aí como consulta mais rápida do que aquela mais explanada do que eu passei para vocês, tá bom? E aí, como que eu sei, né? Como que chega esses dados para o Ministério? Como que a Vigilância e a Secretaria de Saúde fica sabendo desses dados, né? As unidades de saúde notificam de que forma, né? Como que eu sei que esses índices começaram a ultrapassar o que era normal e começou a surgir uma epidemia e virou um surto, né? E aí eu começo a tomar cuidados porque esse virou um agravo realmente à saúde.
Então, lá com a Lei 6259 de 1975, surgiu a implantação, com a necessidade do Programa Nacional de Imunização, a necessidade de notificação compulsória de algumas doenças, né? E para tanto, eles fizeram alguns conceitos, né? Então, eu preciso, antes de notificar algumas doenças que são de transmissão compulsória, falar o que é agravo, o que é doença e o que é episopatia. Então, agravo, eles definiram como um dano à integridade física ou mental, né, que seja nociva, né, desde intoxicação química, de violência, de agressão, de maus tratos, de lesão, ou a doença que lese, ou que seja autoprovocada. Doença, ele vem a ser a enfermidade que cause qualquer abalo no ser humano, né? Que represente aí uma origem e dá um dano significativo para o ser humano mesmo. Desculpa, falei 2 vezes. E a episopatia, ela vem gerada de animal. Então, vocês vão ver que a notificação compulsória dessas doenças, ela é gerada através dessas 3 fontes. Ou ela é um agravo, ou ela é doença, ou ela é episopatia, e vocês vão ver a seguir, tá? Eu tenho também alguns diferenciais com relação à notificação compulsória. Eu tenho evento de saúde pública, eu tenho notificação compulsória imediata e notificação compulsória semanal. O que acontece? A vigilância epidemiológica precisa trabalhar com dados que assegure a visibilidade que eles têm com relação ao que está acontecendo no ambiente em saúde. Da onde que ela estratifica esses dados? De todo e qualquer estabelecimento de saúde. Então, então não é só o SUS que faz notificação compulsória? Não é só o SUS. Todos os departamentos de assistência à saúde fazem, o UBS faz, UPA faz, CAPES faz, daí é uma obrigatoriedade porque está dentro da lei, ok? E aí, o evento de saúde pública, ela acontece com a disseminação, né, de alguma gravidade, bem como a episopatias ou agravos, desastres e acidentes que são notificados. A notificação compulsória é isso que eu venho falando para vocês, né, desde o início da aula, né? E aí ela é distinguida dessas 3 partes que eu falei para vocês, desde doença, desde agravo ou a episopatia. E aí eu tenho essa divisão de notificação imediata ou semanal. E quem classifica isso é a própria vigilância epidemiológica, tá? Então ela vai falar assim para vocês, né? Olha, para o gestor em saúde, esse X doenças, eu preciso que vocês notifiquem em até 24 horas. E X doenças, vocês podem notificar com até 7 dias. Vou dar um exemplo para vocês. Tuberculose. Tuberculose é uma doença de notificação compulsória imediata, tá? Foi até um dos primeiros exemplos que eu dei, né? Mesmo porque, se esse paciente tuberculoso que você recebeu na sua unidade em saúde, ele foi diagnosticado, e lembrando, gente, que a clínica é sempre soberana, né? Eu não preciso ter uma baciloscopia positiva, né? Não preciso ter o BAR, o BK, o exame do escarro do paciente, porque isso vai demorar para vir, né? Eu vou colher o BK desse paciente, ele vai lá pro Instituto de Análise, e aí depois eu vou demorar aí de 1 a 2 dias para vir essa baciloscopia. A clínica é sempre soberana, então o paciente chegou lá para ti, emagrecido, tem tosse persistente, né, por mais de 15 dias, tem emagrecimento, né, e aí faz um exame de imagem, tem cavitações importantes. Poxa, ele é um diagnóstico certeiro para tuberculose, que vai ser feito pelo médico. E aí, a partir desse momento, eu posso solicitar uma baciloscopia para confirmação, só que eu vou lembrar uma coisa importantíssima para vocês.
notificação compulsória eu não faço só na certeza da doença. Ah, não, professor, então eu só posso notificar quando eu tenho certeza? Não, uma vez que eu suspeito dela, eu também posso fazer, tá? Dando esse mesmo exemplo do caso do paciente tuberculoso. Eu tô vendo esse paciente assim, emagrecido, tô vendo o paciente tem febre, tem cavitações, poxa, é uma suspeita de tuberculose, não tenho baciloscopia ainda para comprovar, mas eu já suspeito, eu já começo a tratar como um tuberculose e eu faço uma notificação imediata, mesmo porque esse paciente precisa começar a iniciar a medicação, a dose fixa combinada, né, que é uma quimioprofilaxia com relação ao tratamento dessa doença, porque ele não é um indivíduo só, ele está inserido dentro de uma comunidade, ele está inserido dentro de uma família, e ele é um possível transmissor de 7 até 15 pessoas. Ok? E aí, para que eu tenha liberação dessa medicação, eu preciso notificar. E o mesmo acontece também com o que a gente está vendo agora com o Covid, né? Algumas pessoas estão sendo já notificadas na suspeita da doença, não é somente na confirmação dela, até porque senão começa a perder dados importantes epidemiológicos. Agora, dando um exemplo de notificação compulsória semanal, eu tenho essas que eu falei para vocês, né? Então, eu posso, que não é um agravo tão importante e significativo, só que eu preciso ter um cuidado com relação à rastreabilidade dessa doença. Então, como, por exemplo, síndrome gripal, diarreia, eu esqueci o nome de novo da doença do olho que pega e afasta 7 dias. Eu tenho um problema com essa doença, sabia? Toda vez que eu vou falar... Conjuntivite. Toda vez que eu vou falar disso, eu esqueço esse nome, sabia? É incrível. É incrível. E aí, eu tenho algumas notificações também diferenciadas, né? Que, por exemplo, essa que é a negativa, quando não tenho... o caso não foi confirmado da doença, e a notificação sentinela, que essa daqui é uma aula particular que eu vou dar para vocês, é uma aula à parte, uma aula particular é ótimo, é uma aula à parte de vigilância sentinela, mas vocês vão entender que eu tenho unidades que são feitas especificamente para que eu consiga fazer um agrupado de doenças, né? Então eu consiga estratificar dados importantes para que eu não tenha lastre de doenças importantes que são circulantes em determinadas regiões. E aí eu tenho as unidades sentinelas, não é qualquer unidade que vai fazer a notificação dessa doença. Eu escolho no município uma unidade e ela é a minha sentinela. Tá? Isso é uma matéria para uma próxima aula, mas é importante que vocês saibam que existe isso. E aí, como eu estava falando para vocês, a notificação ela é feita diante da suspeita. Não preciso confirmar, tá? E ela pode ser feita por quem? Por qualquer profissional da área da saúde. Ah, professora, profissional da área da saúde é médico, enfermeiro? Qualquer pessoa que preste assistência ao paciente. Então, por exemplo, em unidade de estratégia da saúde da família, vocês têm lá os apoiadores, você tem os acolhedores, você tem o auxiliar técnico de enfermagem, desde que eles sejam habilitados, eles sejam capacitados e eles saibam fazer o preenchimento da ficha do SINAM, você pode notificar. Tá? Aí, a gente tem eu vou falar depois um pouquinho de quais são essas doenças de notificação compulsória. Você treina eles para que você não perca tanto tempo assim, porque vocês vão ver que alguns serviços de saúde, eles colocam o enfermeiro como linha de frente para notificar. E o SINAM, ele tem muitos campos para serem preenchidos. Em alguns SINAMs, eu tenho cerca de 130 espaços para serem preenchidos. Tá? Eu tenho que preencher lá 130 lacunas e isso demanda tempo, coisa que o enfermeiro não tem. Então, por exemplo, dengue é uma doença de notificação compulsória, ok? Se eu não... por exemplo, quando chega na sazonalidade de dengue, que é logo após, né, o período de chuvas, que é o que a gente passou agora, né? Acabou março, as águas de março fechando o verão,
Começou abril, começa a minha temporada de dengue, tá? Então, agora começa a chover picos de dengue na unidade. Se você deixar só para o enfermeiro notificar isso, sabe o que vai acontecer? Os dados serão subnotificados. O enfermeiro vai bater o olho, ele vai saber que o paciente tem quadro clínico bem característico para dengue, né? Ele tem sinais e sintomas que se adequam, né? É uma suspeita, mas ele não vai notificar, porque ele vai bater lá cerca de 150, 200 atendimentos dia com sinais e suspeitas de dengue, mas ele não vai ter tempo para isso, e o seu dado fica subnotificado. Pode acontecer isso? De forma alguma. Isso é função do enfermeiro observar, tá? Então, professora, eu observei que no meu serviço de saúde não está tendo tempo, a gente não está conseguindo, e vocês estão subnotificando. Então, às vezes, por exemplo, tem reuniões de vigilância que a gente bate o olho no número e fala, nossa, está muito baixo esse número de atingidos pela dengue, ou número de atingidos por determinada doença. E você já tem certeza que aquele número está subnotificado, ou seja, as pessoas não notificaram da forma correta. Então, como gestor, como enfermeiro, o que você faz? Enfatizando que todo enfermeiro é um gestor. Capacita a sua equipe para isso. Vai lá, pega os seus técnicos, pega os seus auxiliares, treina eles para fazer a preenchimento da notificação, né? Treina a sua recepção, o seu pessoal administrativo, mesmo porque quase metade desse SINAM é com dados administrativos. É nome, filiação, endereço, né? Que uma pessoa do trabalho administrativo pode preencher isso, ok? E aí eu vou lembrar vocês que quem vai ler, né? Quem vai preencher essa tabela com esses dados todos, né, vai ser uma terceira pessoa que trabalha dentro de uma vigilância que não está vendo esse paciente. Ela não sabe o que aconteceu com ele. Logo, essas informações precisam estar o mais próximo da realidade possível, né? Então, eu preciso dar dados mais sucintos e mais claros do que aconteceu. Se não, sabe o que acontece? Vigilânciazinha liga na sua unidade de saúde falando, o que está escrito aqui? O que é que vocês quiseram dizer com isso? Vocês não seguiram o protocolo de forma adequada, né? E aí isso também vai cansando a outra ponta, o outro serviço de saúde, porque isso chega a ser extenuante, tá, gente? É um serviço difícil de ser realizado. Esse daqui eu já falei, eu vou pular. E aí, quais são, então, as doenças de notificação compulsória? Eu vou pular a tela, mas depois eu vou voltar. Olha o tanto de doença que a gente tem. Acidente de trabalho com exposição de material biológico, cólera, dengue, eventos adversos, febre amarela, hepatite, intoxicação exógena, sífilis, tétano, toxoplasmose. Quase morreram, né? Agora eu vou voltar. E aí, fica sempre uma dúvida assim, mas como é que eu vou saber quando notificar? Acontece que as notificações compulsórias, eu vou lá na frente de novo, depois eu volto. O quadro está pequenininho aqui, mas lá no AVA de vocês, eu coloquei nessa aula de vigilância epidemiológica um SINAM para vocês. SINAM significa Sistema de Informação de Agravos, ok? É isso que é uma notificação de doenças compulsórias. Esse primeiro quadrado que está aqui em cima, no cabeçalho, ele diz o que é a doença. Oi, filho, bom dia. Desculpa, gente. Ele diz e determina o que é a doença, tá certo? Então, às vezes o enfermeiro fica bem preocupado, pensando, meu Deus, como é que eu vou conseguir identificar todas as doenças? Como é que eu vou... Ô, gente, só um minutinho, por favor, que eu tenho um filho pequenininho e está me atrapalhando. Uma pausa para o café.
Gente, desculpa, tá? Desliga seu celular, Felipe, por favor. Desculpa, gente. Então, voltando. Nesse quadro superior, ele tem as informações de o que é a suspeita que vocês podem pegar lá no AVA de vocês, e aí vocês conseguem ler melhor, tá? Então, quando vocês olham essa ficha de notificação compulsória e, por exemplo, fica a dúvida, né, de, meu Deus, como é que eu vou saber identificar o que é botulismo? O que é um caso suspeito de cólera? Lá no cabeçalho vem escrito bonitinho, né? Casos suspeitos de cólera, você pode identificar assim, assim, assim. Só que vocês devem seguir, né, de acordo com as doenças, né, que estão previamente estabelecidas pela vigilância epidemiológica. Isso é a Organização Mundial de Saúde que deixou determinada. Então, essas são todas as doenças que existem para notificação. Lembra que eu falei para vocês que tem uma diferenciação com relação a agravo, com relação à doença e com relação à episiopatia? Pois bem, não são só as doenças, como as pessoas pensam, né? Por exemplo, essa primeira aqui da nossa lista, acidente de trabalho com exposição a material biológico, né? Sabe quando acontece um acidente pérfuro-cortante com profissionais da saúde, ou, tristemente, quando acontecem com profissionais que são coletores de rua, né? Acabam ali coletando lixo, e aí se cortam, se perfuram por agulhas que foram descartadas de forma inadequada. Eles procuram o serviço de saúde porque eles precisam entrar com um protocolo específico, né, para não serem atingidos por doenças infectocontagiosas. Então, essas doenças precisam de notificação imediata, tá? Lembra das notificações que eu falei que tinha umas que eram semanais e tinha umas que eram imediatas? Essa é uma das que é imediata, tá? Mesmo porque, quando eu faço uma notificação dessa, eu envolvo vários outros equipamentos. Quando eu faço uma notificação de exposição a material biológico, a unidade básica de saúde, onde essa pessoa é vinculada, também é notificada, ou seja, vai uma cópia para lá, vai uma cópia também para o serviço da especializada, porque é ela que vai receber esse paciente quando ele começar o acompanhamento, né? Porque ele vai passar com o médico especialista, se for necessário ou não a quimioprofilaxia, tá? Com o antirretroviral. E eu preciso notificar a vigilância epidemiológica também. Então, vocês compreendem por que eu preciso de colocar todos os dados de forma objetiva e de forma clara? Porque não sou só eu que vou avaliar, tem mais outros equipamentos de saúde que precisam desses dados da forma mais fidedigna possível. Outro doença de notificação compulsória que as pessoas às vezes não sabem que tá, eu vou passar, tem dengue, que eu já falei para vocês, né? Dengue é uma das que mais saem nessa época do ano. Eu tenho, acho que eu passei. É que eu coloquei por ordem alfabética, mas eu perco a ordem aqui. Só um minutinho. Aqui. Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva. Então, mordeduras por animais potencialmente transmissor da raiva. Então, cachorro, mordedura de gato, quando a pessoa tem contato com morcegos, né? Eu preciso fazer essa notificação. E essa é uma identificação como episopatia, como eu identifiquei para vocês lá, porque eu tenho não é uma doença, não é um agravo, ela é uma episopatia. E aí, quem que vai avaliar esse dado para mim? Né? É a vigilância, é a zoonose e é a UBS, ok? Mesmo porque eu tenho um protocolo a ser seguido, né, com relação ao controle da raiva humana, né? E aí eu sigo o protocolo de acordo com o município, né? Apesar que isso é bem mandatório a nível de saúde. E aí, para animais ou animais de criação doméstica, por exemplo, cachorro e gato, é mandatório que esse animal seja observável, tá? Então, por exemplo, o animal chegou lá para vocês, o animal chegou para vocês, não, né?
Isso é engraçado, o cachorro chega lá e chegou mordido por um humano. Não, o paciente chegou para vocês e disse que foi mordido, né, pelo animal agressor. E aí o grande problema da nossa população é aquilo que eu falo, algumas pessoas têm uma grande tendência a fazer um hiperdimensionamento da doença e outras um hipodimensionamento da doença, né? E aí elas ficam apavoradas, achando que precisam tomar o soro, a vacina antirrábica. Mas o que é determinante para esse tipo de ação, na verdade, o animal é passível de observação? Isso para animais domésticos, tá, gente? Cachorro, gato, ele é passível de observação? Se ele é passível de observação por 10 dias, eu não preciso entrar com o protocolo da raiva, tá? E aí, para que vocês saibam, para ficar um diferencial ainda no conhecimento de vocês, enfermeiros, o que é o protocolo da raiva? Algumas unidades, elas são as fontes referência para receber esses pacientes, né? Então, se a pessoa foi mordida no pé, na mão, segmento cefálico, que é cabeça, pescoço ou genitália, essa pessoa é indicativa para receber soro e vacina. Lembrando que essa pessoa só vai receber soro e vacina se esse animal não for observável. Porque a maioria das pessoas chegam no serviço de saúde e fala assim, mas o animal era sadio, o animal tinha cara de doido, mas o animal tinha... Não é isso que a gente precisa saber como enfermeiro, a gente precisa saber se ele é observável ou não, é isso que é mandatório. Aí, às vezes, a pessoa chega e fala assim, mas era um animal de rua. Gente, os animais, os domésticos, eles têm características próprias de locais que eles frequentam. Então, às vezes, a pessoa foi mordida por aquele cachorro da pracinha. Mas aquele cachorro da pracinha, ele não sai da pracinha. Ele fica eterno na pracinha, porque ele tomou aquela região como a sua residência. Então, não é que você vai morar lá, vai montar a sua cabaninha e vai ficar lá observando o cachorro por 10 dias. Mas você pode pedir, sei lá, tem um comércio próximo na área lá, sei lá, tem um pipoqueiro, tem um dogueiro, né? E fala, olha, eu preciso que, por gentileza, você observe esse animal por 10 dias. Por que por 10 dias? É em 10 dias que ocorre a transmissibilidade do vírus da raiva. Ele sai lá do sistema nervoso central, sai do cérebro do animal, e aí ele vai ser identificado nas regiões salivares, ou seja, ele começa a apresentar aquele comportamento, né, inadequado, e também começa a apresentar salivação excessiva, começa a apresentar aquela coisa branca que a gente vê aí nos filmes, desenhos e tudo mais. É por isso que é determinante que conseguiu observar por 10 dias, não aconteceu nada com o animal, ele não ficou estranho, não ficou agressivo, não começou a apresentar baba branca, não. Então, ok, você não vai entrar no protocolo. Mas, professora, nesses 10 dias, esse animal que me agrediu, que era meu, da vizinha, ou era da pracinha, no 7º dia o animal morreu. Morreu do quê? Morreu atropelado, morreu porque tinha câncer, já estava no estado terminal, morreu. E ele mordeu o quê? Mordeu ou o meu pé, ou a minha mão, ou a minha cabeça, segmento cefálico genitália. Aí você vai tomar soro e vacina. E qual é a diferença? Um é antídoto, ok? E o outro vai te dar anticorpos. Quem é um e quem é o outro? O soro é o antídoto antirrábico, ok? Ele vai começar a agir imediatamente. E a vacina, ela vai criar o anticorpo, tá bom? Então, por isso... E por que essas regiões? Porque só mão, pé, segmento cefálico e genitálias. Porque nessas regiões eu tenho vascularização mais acentuada com relação aos nervos periféricos, tá? Então, eu tenho mais inervação periférica, eu tenho mais chances da toxina eu tenho mais chance
do vírus da raiva se propagar mais rapidamente por esses meios de canalização, ok? Professora, no 7º dia o animal morreu, mas ele mordeu a minha coxa, mordeu a minha barriga, mordeu o meu antebraço. Você vai tomar só vacina, ok? E a vacina você toma em 5 doses. E existe todo um esquemazinho para tomar. E aonde que faz essas medicações, né? Onde que toma? Vacina na unidade básica de saúde, tá? É lá que eles vão disponibilizar. Mas o soro, é aí que entra o seu papel, querido enfermeiro. Gente, vocês estão me ouvindo? Ai, que falta que eu sinto de vocês conversando comigo. Eu tenho a impressão que eu estou conversando para a parede, porque eu fico aqui olhando para pro local onde eu estou dando a aula, e aí eu tenho a impressão que eu estou falando sozinha. Inclusive, eles deveriam inventar uma vacina para o cachorro, porque o último que me mordeu morreu. Coitado. Então, o cachorro é vacinado, né? Mas aí vai saber o que você tinha, né, Paty? Não sei. A gente precisa estudar. Eu sou um problema, viu? Então, agora o soro, né, que é o antídoto que eu falei para vocês, ele tem grandes chances de provocar choques anafiláticos, ok? Lembram o que é choque anafilático? Lembram o que é choque anafilático? É uma reação alérgica e fechamento da glote. É isso, uma reação alérgica, eu tenho fechamento da glote e eu tenho também uma grande vasoconstrição dos vasos e artérias, né? Eu tenho uma grande dificuldade com relação a isso. E aí, o que acontece? Eu acabo tendo que administrar esse soro em unidades de urgência e emergência, em salas de urgência e emergência, ok? Então, em sala vermelha, né, em locais que eu tenha disponibilidade de respirador imediato, material de intubação e kit de emergência, tá? Então, esse paciente, quando recebe o soro, ele tem que estar numa localidade dessa, tá? E aí ele fica em observação por 2 horas. E aí, o paciente recebe o quantitativo por ml de acordo com o peso, tá? Então, é importante, quando notifica o paciente para esse tipo de acometimento, que eu saiba o peso dele e anote na ficha, porque a vigilância vai entrar em contato com a unidade para que esse paciente vá até lá, receba o soro, e eles vão enviar o soro. Antigamente, mais ou menos, faz uns 5, 6, 7 anos mais ou menos, as unidades que eram referência para a raiva, né? Então, por exemplo, aí em São Bernardo do Campo, nós temos a UPA Alves Dias, UPA Demarque, UPA Pauliceia e tem mais uma que eu estou esquecendo. Mas eram 4 UPAs que eram referência da raiva. Então, essas UPAs ficavam com armazenamento de soro e vacina da raiva. Para quê? Para que nos finais de semana, né, ou à noite, elas já iniciassem o protocolo. Então, vamos supor que você teve uma mordedura no Ruge, no Riacho, você ia para uma dessas unidades e já iniciava o protocolo. Só que a matéria-prima para se fazer o soro e a vacina começou a ficar escasso. Então, a gente não tem mais disponível nem o soro, nem a vacina nessas unidades que são referência, tá? Então, as vacinas acabaram sendo centralizadas nas UBSs e quando há necessidade de aplicação do soro, seguindo todo esse protocolo bem rigoroso, né? Aí a vigilância epidemiológica que entra em contato com a unidade. O que a gente tem é uma grande dificuldade com a equipe médica, tá? Porque aí, isso eu falo de conhecimento e vivência na assistência como enfermeira. O que acontece? O médico vai lá e atende o paciente que teve contato com morcego. Até agora eu falei para vocês do cachorro e do gato, mas morcego, ele é um animal fortemente possível transmissor da raiva, tá? Por quê? Morcego, ele tem um hábito, e não é o Batman que eu tô falando, de ficar lambendo, de viver em comunidade, eles lambem um ao outro, e eles têm
a grande maioria deles, eles têm lá o vírus incubado entre eles, e o vírus fica ali dentro, fica na saliva dele. E eles vivendo em comunidade, eles ficam ali com aquele costume de lamber, né? Ficam ali lambendo um ao outro. E quando o paciente chega na unidade de saúde falando, olha, eu tive contato com um morcego, como que eu vou inserir esse paciente no protocolo? Se esse paciente teve contato com o morcego, contato próximo, tá? Sabe? Tocou no morcego, ele vai ser submetido ao protocolo de soro e vacina. E uma outra coisa interessante para vocês saberem. O paciente acordou, ok? E aí ele acordou e eu ia falar o Batman de novo. E aí o morcego estava no quarto. E aí mas ele não sabe se ele teve contato com esse morcego, né? Então ele também vai ser submetido à terapêutica de soro e vacina, porque vai saber o que esse morcego fez à noite, né? Então, se ele acordou à noite, o morcego estava lá, ele também entra nesse protocolo. E aí, o que eu estava falando com o grande problema de equipe médica é isso, porque às vezes você conhece o protocolo, foi treinado pela vigilância, e aí você fala, olha, esse paciente precisa entrar no protocolo. Aí o médico fala assim, não, mas os morcegos dessa região comem frutas. Aí você fala, não, doutor, os morcegos não são veganos, eles vivem em comunidade, né? Alguns ainda são onívoros, né? Eles ainda chupam sangue, aí fica essa tremenda discussão, e é o médico que vai prescrever o soro, embora você saiba desse protocolo. Aí você não precisa entrar em embate, não precisa desgastar a sua paciência, mas você também não pode negligenciar esse atendimento. Entre em contato com a vigilância e coloque o médico para discutir o protocolo com o médico da vigilância, ok? E aí, sim, ele vai ter plena certeza de que ele está fazendo o protocolo de forma inadequada, ok? E aí, eu tenho um outro tipo de notificação que talvez vocês não tenham conhecimento. Ó, tem todas essas daqui: chikungunya, febre amarela, hepatite, HIV, leishmaniose, a raiva, mas tem uma, ai, passei de novo. Tchururu. Com V, por que eu não achei? Aqui, violência sexual e tentativa de homicídio, né, de suicídio, desculpa, e a intoxicação exógena também, que passou aqui para trás. Cadê a intoxicação? Intoxicação exógena. Então, vamos supor que vocês recebam um paciente lá na unidade que tentou suicídio por ingestão de medicação. Vocês têm que fazer 2 notificações compulsórias, tá? Essa que vocês estão vendo agora, intoxicação exógena por substância química, incluindo agrotóxicos, gases e metais pesados, substância química intramedicação. E vocês têm que fazer uma outra, que é essa daqui, tá? Violência sexual e tentativa de suicídio. Por que que eu tenho que notificar? Para onde vai essa notificação? Professor, eu tenho que saber de tudo isso, para onde vai, quando eu faço. Gente, um bom gestor em saúde, ele já faz um cronograma para isso, tá? Ele ajeita toda essa demanda de vias, de malote, de notificação, junto com o seu administrativo, até para não sobrecarregar a sua equipe assistencial. Lembrando que o enfermeiro, ele não é só administrativo, ele presta assistência e tem que ser de qualidade, ok? Mas é de suma importância que vocês saibam o que vocês fazem, para onde vai e da onde vem, né? Não sei se eu já comentei com vocês a triste história daquele colaborador que só grampeia papel, mas ele fica 20 anos grampeando papel, ele não sabe da onde o papel vem, para onde o papel vai. Ele fica 20 anos só fazendo aquilo, né? Então, quando o paciente tenta suicídio, você precisa notificar tanto essa tentativa de suicídio, quanto a da intoxicação. E aí eu vou enviar para onde? Para a vigilância, porque ela sempre vai ser o meu alvo de ter dados epidemiológicos com relação a essa doença, a esse agravo, ok?
E envio para a unidade básica de saúde também. E aí, dependendo do caso, eu posso, por exemplo, no caso de violência doméstica, se for mulher, eu envio para o CAISM também, que é o órgão que vai cuidar da saúde da mulher, ok? No caso das mulheres que forem violentadas ou crianças, eu encaminho para o local adequado para dar encaminhamento e continuidade. E aí as pessoas que optarem por serviço de urgência e emergência precisam fazer um alinhamento com relação ao cuidado desses pacientes, porque quando eu trabalho com serviço de unidade básica de saúde, é sempre a mesma equipe. Oi? Desculpa, quem que faz esse encaminhamento dessas notificações? Como que a gente encaminha? É a Su que tá falando, né? Isso. É assim, Su, você é a enfermeira, você está lá atendendo, aí você notifica, você preenche o papel. Esse papel, aí fica a critério do gestor, tá? Então, por exemplo, você preencheu o papel, geralmente é o administrativo que encaminha por fax ou por e-mail, e aí vai para a UBS, para a vigilância, e o original vai por malote para a vigilância, tá? E aí depende do fluxo, tá? Então, por exemplo, se for vigilância, se for mordedura, o original vai para zoonoses. Se for de violência, o original vai para a UBS. Se for dengue, o original depois vai para a vigilância. Mas todos esses, dando esses 3 exemplos, eu quero mostrar para vocês que esses 3 locais têm que ser notificados. Dengue é a UBS. Por que tem que ser a UBS e a vigilância? Você está na unidade de pronto atendimento, você recebeu o paciente lá, você identificou que ele tinha sinais e sintomas de dengue, você deu o primeiro atendimento. Quem vai continuar fazendo a observação desse paciente? É a unidade básica de saúde. Quem vai identificar que naquele local eu tenho um possível foco de transmissão de dengue? Vigilância epidemiológica. Por quê? Ela vai começar a receber dados de dengue de vários locais. E aí ela começa a colocar isso num sistema. Então, quando vocês veem dados assim, olha, na região tal, no período tal, teve aumento exponencial de X doença. Como é que eles sabem disso? É através da notificação compulsória que foi encaminhada para a vigilância epidemiológica, tá? Então, a notificação de raiva, a mesma coisa, tá? Eu envio para a UBS, por que para a UBS? Porque é a UBS que vai dar continuidade a esse atendimento. E por que para as zoonoses? Porque as zoonoses precisa ter conhecimento do quanto de raiva está sendo controlada no município. Se esse animal morreu, ou se esse animal teve alguma manifestação, opa, a minha região está sendo foco de raiva, eu preciso tomar cuidado. Uma coisa interessante da raiva, que eu não contei para vocês, é que assim, em algumas circunstâncias, que eu falei, né, são 10 dias para observar o animal. No 7º, ele morreu. Se vocês notificarem as zoonoses, por exemplo, você foi lá na UBS, fez tudo bonitinho, no 7º dia o animal morreu, se esse animal não foi enterrado em local inapropriado, tipo, sei lá, jogaram no rio o bichinho, as zoonoses podem coletar o material encefálico, tá? Eles vão lá, coletam um pedacinho do cérebro, fazem análise para ver se esse paciente, se esse animal tinha vírus transmissor da raiva, para que esse paciente não seja submetido à sorovacina, porque, gente, precisa avisar o paciente o quão é perigoso o soro e a vacina, porque as pessoas, às vezes, colocam isso assim como, não, eu preciso tomar, é melhor tomar do que faltar, não é assim que o brasileiro fala, né? E o soro, ele tem grandes chances de ter choque anafilático, né? Então, é importante que vocês avisem isso. Ô, Su, responde sua pergunta? Suelen? Oi. Oi, eu respondi a sua pergunta? Tô ouvindo. Sim, obrigada. Então tá bom. Aí, bom, retomando. Professora? Sim? Deixa eu te fazer uma pergunta. No caso, quanto tempo que demora para o caso entrar nas estatísticas da cidade, entendeu? Porque, assim, por exemplo, essa do Covid, todo mundo sabe que o caso está bem maior do que aparece notificado. Sim. Demora, tipo, basicamente quanto tempo para entrar na estatística?
Então, a Covid com certeza está sendo de notificação imediata. Então, aconteceu, notificou, tem que ser imediatamente, não pode, tem que ser assim, em 24 horas ela tem que ser notificada. Aí a vigilância alimenta o sistema. Na aula que eu coloquei para vocês de vigilância epidemiológica, eu coloquei o site da vigilância para que vocês conheçam aonde que fica notificado, aonde os dados são lançados, que é no Notivisa. Então, é lá que eles alimentam, é lá que eles atualizam o sistema. E por que que os dados estão abaixo? Por que que a gente sabe? Por que que a gente está, principalmente para quem está atuando, né? Ou para quem já teve contato com vigilância epidemiológica, sabe que está abaixo. Porque, gente, entrem no aba de vocês, peguem uma ficha de notificação compulsória e olhem. São muitos dados a serem preenchidos. Inclusive, eu coloquei lá para vocês uma ficha do Covid, para vocês terem acesso. Entrem no site de notificação compulsória, no Notivisa, vocês vão ter acesso de notificação compulsória. Lá vocês precisam colocar os dados de forma fidedigna do que está acontecendo. Mas, qual é o grande problema? Professor, então, está sendo subnotificado porque a vigilância fica colocando um monte de campo para ser preenchido, é isso? Não é isso, a questão é que eu preciso de dados concisos da doença, senão eu faço uma busca desregrada e de forma não projetada, né? Ou seja, eu não tenho dados certeiros dessa doença. Só que é aquilo que eu falei para vocês, quem que pode notificar? É só o enfermeiro? É só o médico? Não. Se você tem uma equipe que você tem 2 enfermeiros e você tem 11 técnicos, faça uma divisão, coloque mais técnicos contigo e deixem eles notificar contigo. Pega o pessoal da recepção, faz metade da notificação com eles, né? E faça uma notificação adequada. A grande problemática, isso eu vou deixar bem claro que é uma opinião minha, pessoal, ok? Porque eu já transitei tanto serviços particulares quanto SUS. Então, eu vi os dois lados, ok? O SUS trabalha muito alinhado com vigilância epidemiológica com relação à notificação. Por quê? Os nossos laços são mais estreitados, né? A vigilância entra em contato, eles chamam atenção, a gente é quase parente, né? Daqueles que ligam e tomam bronca, é praticamente isso. Então, a gente tem muito contato com eles e a gente bate muito linha de frente com isso. Agora, as redes particulares não fazem um alinhamento muito estratégico com relação à notificação. Então, mais uma vez, dando a minha opinião pessoal, se tem algum dado que está subnotificado, é o dado das linhas de rede particular. Porque a subnotificação lá realmente é preocupante. Quando eu trabalhava em serviços particulares, eu nunca tinha ouvido falar em notificação compulsória. Eu só fui conhecer a notificação compulsória quando eu fui trabalhar no Sistema Único de Saúde, né? Então, lá que eu realmente conheci, que eu soube o que era, quando eu vi a ficha, eu quase caí para trás, eu falei, que? Tudo isso? Vocês estão malucos? E aí, na verdade, não é tudo isso que parece, tá? São dados simples, mas que precisam ser preenchidos de forma adequada, lembrando que não sou eu que vou estratificar esses dados, né? Toda vigilância tem, toda ficha de Sinan tem um quadro atrás dizendo, para você contar um resuminho da história, né? Falando o que aconteceu. Respirei. Gente, abro o canal para vocês colocarem suas dúvidas e para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Alô, além? Pessoas? Acredito que não é. Oi. Eu acho que foi bem explicadinho, eu tô sem dúvidas. Oi. Tô tranquilo pra mim também. Tá, deixa eu falar um pouquinho de como vai ser a nossa interação nessa sala. Porque... Gente, eu também sou aluna, viu? Eu também... Tudo isso daí que vocês manipulam na cabeça, de forma maligna, eu também sei fazer.
Aí eu sei que alguns de vocês estão bem cansadinhos, né? Até porque estão trabalhando aí de forma extenuante. Só que assim, a gente tem que se adaptar à atual conjuntura. E não dá para a gente ficar sem aula. E tem que fazer o que for melhor possível. Então, primeiro a gente pensou em gravar os vídeos. Gravamos. E, gente, acreditem, foi difícil. Para eu gravar um vídeo, eu gravei uns 20 antes. E eu sou, não parece, mas vocês podem não acreditar, mas eu sou tímida. Então, em algumas circunstâncias, tá? Então, eu gravava, regravava, ficava ruim, eu falava alguma coisa, a minha voz engasgava, eu gravava tudo de novo. E as pessoas não assistiam, né? Eu falava, poxa, a aula não está sendo proveitosa. Aí a gente resolveu fazer esse encontro virtual. Que, até o momento, eu estou tendo feedback positivo. Os alunos estão gostando, estão achando mais produtivo. Fica melhor porque vocês estão em casa, né? Podem acessar de qualquer lugar e vocês não estão deixando de ter a aula. Só que eu consigo perceber quando vocês estão participativos, porque quando vocês falam, o nomezinho de vocês pisca na tela. E eu também sei que tem gente que vai, conecta e vai fazer qualquer outra coisa. Não é essa a intenção da aula. Então, eu gostaria de deixar bem claro que todas as aulas de vocês são contabilizados pontos. E como a gente vai fazer isso? No final da aula, a gente vai trabalhar uma atividade, tá? E aí, essa atividade, a gente vai responder junto, na aula. E aí, eu rodo o cursor aqui e eu vejo quem está presente. Por exemplo, eu vou chamar agora Adriana Ribeiro Ronque. Se você está entre nós, diga oi. Acho que não tá. Aldenice, você está aí? Alde não tá. Cíntia? A Daniele deve estar usando a furadeira. A Cíntia está presente. Daniele, você está aí? Presente. Isso. Débora, você está aí? Eu estou presente. Diogo? Dormiu. Diogo dormiu. Fernanda? A Fernanda já dormiu em sala? Diria que dirá aqui. Jennifer? Aqui. João? O João estava piscando agora há pouco, acho que aconteceu alguma coisa. João, você está entre nós? Patrícia Staboli já estava piscando. Priscila Vital? Priscila também não está aparecendo para mim. Priscila? Oi. Agora sim. A Su já está bem inteirada na aula toda. Suzane? Estou aqui. Valquíria? Viviane? Presente. Muito obrigada, gente. Então é isso, tá? E aí, o que acontece? Eu não vou mandar as atividades igual eu estava mandando pelo Forms. Eu vou computar a presença de vocês e pontuação pelo AVA desse jeitinho que eu estou fazendo com vocês. Então, hoje é um teste. Vocês viram como eu fiz? Então, assim, chamei, não conseguiu responder, porque vocês têm um grupo entre vocês, não tem? Então, vamos supor que o Diogo, que eu chamei, não respondeu. E aí aconteceu alguma coisa com o microfone dele. E ele falou, eu estou respondendo, mas aconteceu alguma coisa? Responda aí no grupo, tá bom, Diogo? Porque alguém vai falar por você. Fala, olha, eu não estou conseguindo falar. Porque aí eu estou entendendo que vocês estão em aula, mas algo está acontecendo, tá? E aí eu queria retomar a atividade de vocês, porque vocês falaram que ficaram com dúvidas com relação ao Google Forms, não foi isso? Gente, pode falar. Pode falar comigo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo.
conseguiu nem verificar as respostas para saber aonde erramos, aonde que Então, nós estamos certos. Então, na verdade, isso foi proposital, porque uma vez que eu liberasse qual era a alternativa certa e qual era a alternativa errada, sabe o que vocês fazem? Vocês vão lá, printam a tela e mandam para o coleguinha. Imagina, e aí, professora, ninguém faz isso não. Imagina, eu também sou aluna. Professora, o João está respondendo. O João está respondendo? A presença, mas não está indo e... só o João. Falou que está respondendo. Tá bom, João, computado aqui. Então, hoje eu deixo um teste para que vocês depois alertem o pessoal. Então, ó, por exemplo, Aldenice, Adriana Ronque, Diogo, Fernanda, precisa acordar aí, porque senão da próxima vai ficar sem a pontuação, beleza? Então, eu vou abrir de novo o Google Forms. E o que vai acontecer? Agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que é a minha área de trabalho. Vocês vão ver a minha área de trabalho agora, tá? E aí, vocês conseguiram atribuir 500 pontos dessa atividade, certo? Sei lá, para mim apareceu só 150. Porque cada pergunta tinha uma pontuação. Então, ó, a primeira. Oi? Eu não tinha visto essa atividade. Quem tá falando? A Valquíria? É. Então, ó, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Eu tô. Sim. Então tá. Deixa eu falar sobre a atividade primeiro, depois eu falo sobre essa pontuação, tá bom? Vamos discutir ela primeiro. Então, vamos lá. Okay. Desde a antiguidade, a preocupação do homem em proteger a sua saúde, a arte de curar e blá, blá, blá. A primeira Organização Nacional de Saúde Pública no Brasil se originou em 1808, com a vinda da família real. Aí eu pedi para vocês colocarem em ordem, né, o que aconteceu primeiro, né? E isso foi a nossa primeira aula de Seminário Integrador da Saúde do Adulto. Era para vocês terem colocado em ordem. Então, primeiro aconteceu a revolta da vacina, em 1903. Depois, as áreas centrais do Rio de Janeiro iniciou com saneamento básico, lá em 1904. E só depois, por último, começou o Instituto Nacional de Previdência Social, que começou o INPS. O INPS iniciou dando os primeiros passos com o que a gente conhece como os institutos para recolher a Previdência Social. Tá? E aí, essa parte aqui, essa atividade, ela valia quanto? Não sei. Não dá para eu saber agora quanto que ela valia, mas depois eu puxo aqui para vocês. Agora, a de baixo. Era para valer... tudo bem, gente, com relação a essa daqui? Vocês têm alguma dúvida? Dá para saber quanto valia sim, peraí. Valia 100 pontos, essa daqui. Era só vocês terem acompanhado os slides. Gente, quando eu mandar Google Forms para vocês, atividade, não vai ter nada assim do além. É tudo aula que vocês já tiveram e material que foi postado no ambiente virtual, tá? Posso continuar? Vocês têm alguma dúvida? Não, pode continuar. Tá, então vamos lá. A próxima. Era para vocês avaliarem as asserções. Então, primeira asserção. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em março de 1986, é considerada um marco na história das conferências, porque foi a primeira Conferência Nacional da Saúde aberta à sociedade e resultou na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, o SUDS, um convênio entre o INAMPS e os governos estaduais. Aí era para vocês escolherem, né? E aí, gente, essa foi a minha primeira aula com vocês também. Então, as asserções 1 e 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta
da 1. Lembra que eu falei para vocês? Eu contei uma história enorme sobre a 8ª Conferência em Saúde. Lembra que eu falei para vocês o que é a Conferência em Saúde, que vocês poderiam participar, mas que ela começou a surgir, que o SUS nasceu a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde? Que antes ela era feita só por pessoas que não precisavam do sistema de saúde, por pessoas que poderiam pagar por ele. Então, as duas eram corretas e uma justificava a outra. Alguma dúvida com relação a essa? Não. Então, essa valia 250 pontos. Desculpa eu te interromper. É a Adriana Ronque. Eu estava aqui, viu? É que o meu microfone aqui é ruim mesmo. Agora que meu marido conseguiu consertar aqui e deu tudo certo. Mas então tá bom. Eu tô assistindo a aula, sim. Tá. Adriana, você tá no grupo dessa sala? Então, eu não tô no grupo dessa sala. Até o Ed ficou de procurar uma pessoa para me colocar no grupo, mas ele também não encontrou. Então, a Patrícia é a representante dessa sala. No final da aula, você passa o seu telefone para ela, tá bom? Tá bom. Faço. Porque aí eu sempre me comunico com ela e é importante você pegar os recados. A última pergunta. Peraí, professora, valeu quanto essa questão? A penúltima valia 250. Então, mas eu tô com 150 pontos. É porque a última valia 150, que é essa daqui, a da PNH. Essa segunda aí. Eu acertei a segunda. Você acertou a segunda, mas... E Dani, qual que é a resposta da segunda? É a primeira. 1 e 2 são proposição. Essa daqui, ó, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a 2 é uma justificativa correta da 1. Só deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguns de vocês responderam ao Google Forms 2, 3, 4, 5 vezes. Quando eu estratifico a planilha, eu vou pegar da sala de vocês, quer ver? Peraí. Quando eu pego a planilha, eu consigo olhar... Deixa eu ver. Tópicos, saúde do adulto. Eu consigo olhar a hora que vocês responderam, o dia que vocês responderam. E quando fica assim, duplicado, tipo, tem gente que respondeu 5 vezes. Porque eu penso o seguinte, ou a pessoa achou que não conseguiu responder, ou respondeu e achou que estava errado e foi responder de novo. Só que eu considero a primeira vez que respondeu, tá? Então... quem que falou que respondeu a primeira como 250 e veio só 150 pontos, que agora eu não consigo ver quem está falando. Eu não consigo ver. Professora, eu respondi várias vezes, porque eu fico insegura. Aí respondo de novo. Não, eu não... Peraí, eu não respondi várias vezes. Só que ontem, quando a gente termina de responder essa questão no Forms, ele manda como se fosse um comprovante. A sua questão foi para o professor. Quando foi ontem, eu fui responder aquela de AVC que a senhora deixou para responder até hoje, às 14h. Só que ele não aparecia. Então, eu mandei, não apareceu, que tinha ido para a professora. Aí eu fui e fiz de novo. Eu acho que eu fiz umas 4 vezes ontem, porque não aparecia. E eu só finalizei quando apareceu. Aí, na última vez, apareceu. Foi para o professor. Aí eu printei a tela, porque toda vez que eu mando atividade... a resposta certeira, que é assim, tipo, para vocês terem certeza que foi, eu sempre vou deixar uma mensagem assim, tipo, a sua pontuação vai ser postada no AVA, professora Dani Podadeira. Quando aparecer isso, não precisem ficar inseguros, porque já computou. Porque, ó, eu vou dar um exemplo aqui de quem respondeu mais do que uma vez. Jennifer Travassos. Você respondeu a atividade 3 vezes. Quem mais? E tem umas pessoas aqui que não são dessa sala. Quem é Gabriela, Gleice, Isadora, Caroline? Apareceu Pérola Cristina, que eu nunca vi na vida, que respondeu esse negócio aqui. E aí, o que acontece? Esse formulário, ele estratifica a resposta. Então, eu coloco lá qual que é a chave de resposta e ele puxa. A não ser que eu coloque para a resposta ser dissertativa, como era a de saúde do adulto, que a gente vai falar de amanhã, tá bom? Então, Paty,
ele não desconta ponto. Então, possivelmente, você colocou alguma coisa errada nessa daqui. Porque a asserção verdadeira é essa primeira, que valia 250 pontos. Você deve ter acertado só a de baixo, que é essa daqui. Professora, eu printei no meu caso, eu vou ser bem sincera. Eu entrei, eu tava meio perdida ainda. Ih, ficou mudo. Eu lembro que eu entrei, mas eu não... Vixe, tá cortando. Não sei se eu acabei respondendo perdida, tanto que eu tava até para perguntar para você como... Então, eu tô falando assim, no meu caso, eu lembro que eu entrei, mas eu nem sei como que ficou, se eu consegui enviar ou se eu não... Quem tá falando agora? Meio que perdida, porque foi a primeira atividade. Como é seu nome? Cíntia. Ah, Cíntia Prudêncio, isso. Tá. A de ontem eu sei que eu respondi e enviei. Não, Cíntia, você não estava meio perdida. Não aparece para mim. Sistema ser novo, tudo. Então, e como que eu posso estar fazendo? Tem alguma coisa para eu estar recuperando os pontos? Tá fazendo então, no lugar desse daí? Só um pouquinho, deixa só eu terminar de corrigir, aí a gente fala sobre isso, tá bom? Ah, tá bom, obrigada. Então, vamos lá, na terceira. Aí eu estava falando sobre a Política Nacional de Humanização, né? Destaca o fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, fomentando, dentre outros, a transversalidade. Eu falei para vocês sobre o princípio do SUS. Um dos pilares do SUS é a transversalidade. O que é transversalidade? Transversalidade é você permitir que os equipamentos de saúde possam conversar entre si, proporcionando a saúde, proporcionando os princípios de direito de saúde a todos. E não aquilo que a gente falou em sala, eu falei para vocês, não existe aquele negócio de o paciente é meu, o paciente é seu. Os equipamentos, eles podem conversar em si. Eu cheguei a dar, dando o exemplo do paciente com tuberculose, ou falando para vocês agora, por exemplo, aquele paciente que precisa tomar a dose fixa combinada. Ele sai 5 horas da manhã para trabalhar, a UBS está fechada. Ele volta 8 horas da noite, a UBS está fechada. Como ele vai tomar uma medicação que precisa ser assistida? Ah, mas o paciente é daquela região, só quem faz a medicação é a UBS. O paciente não é meu, o serviço não é meu. Não, eu tenho que fazer funcionar a transversalidade. Os equipamentos conversam entre si. Então, quem funciona 24 horas? A UPA. Eu mando a medicação para a UPA para que o paciente possa tomar lá e eu não perco ele na rede. Porque quando eu começo a colocar dificuldades, empecilhos, entraves, eu perco o paciente na rede. Ok? Então, a PNH, ela reforça a transversalidade, né? Ela fala, vocês precisam se conversar, vocês precisam absorver o paciente, porque não existe isso de o paciente é meu, o paciente é seu. O paciente é da sociedade, o paciente é dos equipamentos, porque o SUS é para todos. Tudo bem? E essa valia 150 pontos. Agora, deixa eu voltar para o nosso ambiente. Pronto, voltamos. Bom, agora vamos falar das pontuações. Quando eu mandei essa... Vocês estão me vendo? Ou vocês estão me ouvindo, quer dizer? Ouvindo. Ouvindo, tá. Sim. Sim. Eu não ativo a câmera, porque quanto mais pessoas ativam a câmera, mais pesado fica a imagem, e aí fica cortando voz, fica difícil. Então, eu até falei no início, não ativem câmeras, porque fica pesado, tá? Então, o que acontece? Quando essas aulas começaram, Seminário Integrador da Saúde do Adulto, a primeira aula de vocês foi no dia 20 de fevereiro, né? E aí, não veio ninguém. Na segunda aula, não veio ninguém. Na terceira aula, não veio ninguém. Eu consegui dar aula para vocês na quarta aula do Seminário Integrador da Saúde do Adulto. Então, gente, eu pressuponho que vocês já sabem como funciona salas de aula.
né? Quem está entrando sabe que precisa entrar no grupo, porque eu transmito as informações para uma interface, que é o representante. Problemas pontuais, eu sou super aberta a conversar, eu não dificulto os diálogos, mas precisa ter o interesse do aluno, né? Não posso ficar deixando aberto para sempre todos os canais e formas de atividade, porque vocês têm obrigatoriedade de comunicação e o nosso AVA também é um meio de comunicação. Então, eu tinha colocado à disposição essa atividade também no AVA. Então, professora, eu não tinha contato com ninguém, não sabia onde eu estava, onde eu ia, mas se você tivesse aberto o AVA, você ia ver que o link estava lá. E eu deixei aberto o link por 4 dias e eram só 3 questões que vocês poderiam responder com acesso às aulas que vocês tiveram e também estavam postadas no ambiente virtual. Qual é a parte que vocês não precisam se desesperar, tá? As pontuações de Seminário Integrador da Saúde do Adulto valem 2.000 pontos, ou seja, de 2.000 pontos, vocês pontuaram 500 até agora. Vocês vão reprovar por conta de 500 pontos? Não vão. Só que se vocês não ficarem espertos a partir de agora e entenderem que vocês têm que ter um compromisso com essa disciplina, porque, gente, eu ficar 3 dias indo numa sala de aula que não tem ninguém é desmotivador também, né? Mas eu continuarei fazendo o meu trabalho, vocês têm que fazer o de vocês, né? Então, assim, vocês têm mais 1.500 pontos para alcançar dessa disciplina. Algumas atividades eu vou fazer aqui online. Hoje, como eu disse, é um teste, né? Eu vou chamar vocês em sala, vou chamar um por um. E aí, a gente vai fazer a pontuação. Então, na próxima aula, eu vou trazer uma pergunta teste, a gente vai fazer em sala, vai discutir junto, e um por um, quando vocês brilharem na tela para mim, eu sei que vocês estão participativos até o fim. E aí, eu lanço ponto para vocês. Dá para abrir o Forms de novo, professora? Não, não dá para abrir o Forms de novo, tá? Mas vocês têm ainda 1.500 pontos para conquistar até o final da disciplina, quando eu lançar todas as pontuações. Tudo bem? Tá bom. Tem alguma dúvida? Tá bom. Não, tranquilo, professora. Até então, tudo bem. Tudo bem. Então tá. Ok. Beleza, então, gente. Aí, vocês entendem. Assim, eu só estou um pouco preocupada porque essa turma tem mais alunos e está faltando gente ainda. E aí, eu vou deixar certo, então, para vocês que na próxima aula de Seminário Integrador, a gente já vai ter uma atividade para discutir, né? Mas, por exemplo, a mesma turma de vocês, a gente tem amanhã em Saúde do Adulto. Então, a gente já vai contar ponto amanhã. Então, vocês já fiquem atentos. E aí, Paty, por favor, reforça no grupo essa questão de participação ativa na sala, tá bom? Tá bom. Então tá, gente. Obrigada pela presença de hoje. Se vocês tiverem dúvida, a gente vai esclarecendo, tá bom? Ok, pro. Tá bom, obrigada. professora. Ok, professora, obrigada. Obrigada a vocês, gente. E se vocês tiverem algum feedback, professora, não estou conseguindo acompanhar assim, tem alguma forma ou alguma sugestão para melhorar, eu estou à disposição, tá bom? Tá bom. Professora, só quero fazer um adendo, é o Vladimir que está falando. Oi, Vladimir. Eu só consegui entrar na sua aula agora, estava difícil, estava falando que tinha que deixar alguém autorizar, então eu perdi todo o conteúdo, mas eu estou desde as 8h30 tentando entrar e não consigo, e aí eu só consegui agora. Nossa, Vladimir. Você também não está no grupo dessa sala, né? Não, eu estou no grupo dessa sala. O problema é que eu recebi um link de semiologia e a professora não tava online. E aí agora que eu entrei na sua aula. De semiologia, no portal. Eu acho que você confundiu a aula, não foi? Porque esse é Seminário Integrador da Saúde do Adulto. Então, eu tenho essa matéria, eu tenho que fazer essa matéria aqui. Eu não estava conseguindo acessar a sua aula.
Ah, tá, entendi. Bom, o link está sempre disponível na aula 1 de vocês. Aí, para facilitar, porque eu sei que às vezes vocês têm dificuldade de acesso ao AVA, o que eu fiz? Eu peguei todos os links de vocês e mandei para representante, para ficar mais fácil. Então, vocês já devem... ela deve ter mandado no grupo para vocês. Então, para facilitar, para vocês não ter que ficar entrando no AVA toda vez... para entrar na aula, pego o acesso mais curto, que é esse link que eu mandei aí para ela. Deu um baita trabalho, mas é para facilitar a entrada em sala de vocês. E o mesmo eu fiz com todas as outras disciplinas, para ficar mais fácil. Só não se esqueçam que as aulas vão estar no AVA, vocês precisam acessar lá. E as atividades eu também vou postar lá, quando a gente fizer em sala de aula, tá bom? Não, tudo bem, é que eu só estou fazendo essa notificação porque o problema foi o sistema mesmo, eu não conseguia acessar a aula. Abria o link, só que quando era para mim entrar na aula, pedia para mim esperar até que alguém autorizasse. Tá bom, fica tranquilo, Vlad. Na próxima aula, então, você tenta logar ou você avisa algum representante da sala, fala, não estou conseguindo entrar, alguma coisa do tipo, para o pessoal te ajudar também. Tá bom, então, professora. Então, tá bom. Valquíria, depois você me chama no celular, eu te passo o telefone da Patrícia e você chama ela, tá bom? Ô, professora. A Vivi, a próxima aula vai ser o mesmo link, né? O mesmo link. Sempre, o link é fixo, não muda. Sempre é o mesmo, tá bom? Pro, começa sempre 8h30 ou às 8h? Eu coloquei 8h30 porque 8h30 é o horário que vocês chegam pelo menos meia dúzia na sala. Mas se vocês quiserem começar 8, para mim não tem problema algum. Não, 8h30 tá bom. 8h30 tá melhor. 8h30, então? Ô, Pro, como que eu faço para passar o meu contato para Patrícia? Eu vou... Você não quer que eu te mande o contato dela? Eu te mando o contato dela e você chama ela. Eu já tô com o contato da Patrícia. Ah, você já tá? É do sexto, né? Isso, só manda um oi pra... Isso mesmo. Tá bom? Eu tava confusa, porque eu tô em vários grupos. Não, entra no grupo dela. É a Vitória? É a Valquíria. Então, eu tô no grupo de... já tá no grupo da gente. Já. Eu tava confusa, porque eu tô em outros grupos, tô fazendo outras matérias também. Então, esse grupo que eu coloquei você, Valquíria, é da nossa sala. Tá, obrigada. Bom, gente, então é isso. Obrigada por hoje e até a próxima aula, viu? Bom descanso. Até. Tchau, professora. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, professora. Tchau, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tchau. Tchau. Ô, Patrícia.